Sabia que foi o Senhor que te atraiu aqui, para vir aqui nessa noite? Eu fui ministrar sexta-feira em Américo, num culto de mulheres, estava chovendo, e tinha bastante mulheres, eu falei, olha, foi o Senhor que te atraiu para esse lugar. E aquilo que você veio esperando, você vai receber em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar ministrando uma palavra que está no livro de Reis, capítulo 20. Eu gostaria que você se levantasse, abrisse em Reis. Eu fiquei um tempo estudando primeiro e segundo Reis, e é um livro muito rico. Se alguém aí perto de você que não tem Bíblia, chega pertinho dele aí para ler junto com você. 1 Reis, capítulo 20. Amém? Diz assim o versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou um mensageiro à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei Acabe e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que eu tenho. Até aqui, depois nós vamos estudar o capítulo 20 aqui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, papai, obrigada por estarmos aqui, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, porque nós somos um povo livre para te adorar, para vir na tua casa, para ler a tua palavra, Senhor, onde tantos países não tem nem a Bíblia, Senhor, eles anseiam pela tua palavra e não tem, Jesus. E nós moramos numa nação que não tem guerra, que não tem, Senhor Jesus, perseguição. Obrigada por isso, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Que o Senhor fale com cada um nessa noite. Que a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, entre no nosso coração, entre na nossa mente, Jesus. Pai querido, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra e aprender mais do Senhor e receber do Senhor. Pai, repreenda todo inimigo que queira atrapalhar esse culto, Pai. Todo inimigo que se levantou nesse dia para trazer confusão, nós mandamos embora agora no poder e autoridade do Senhor, papai. Obrigada, Jesus, obrigada por esse momento, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Há muitas lições, eu li 4 versículos, mas nós vamos ver o capítulo todo aqui. Então, esse fato que nós lemos aqui ocorreu mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Israel já estava dividido. O reino foi dividido em 10 tribos, reino do norte, cuja capital era Samaria, e as 2 tribos do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E nesse contexto aqui, que é o reino do norte, capital da Samaria, quem era rei aqui era Acabe. Não sei quantos já ouviram falar de Acabe. Acabe não é muito falado nas escrituras, a não ser que você leia aqui Reis, né? Ele andou com Elias, com o profeta Elias, né? Dos profetas de Baal e tudo mais. E ele era casado com Jezabel. Jezabel todo mundo já ouviu falar, não ouviu? Ela era uma sacerdotisa de Baal, uma entidade que ela trouxe para Israel. E com o apoio do marido, Acabe, que conhecia o Senhor. Então, ele era muito influenciado por essa mulher e com toda a idolatria dela. Foi um governo que fez muitas alianças políticas também.
Se você ler toda a história aqui de 1 Reis, 2 Reis, você vai aprender muito, tá bom? Mas ele não foi um bom rei, porque lá no capítulo 16, 30, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Imagina a cabeça desse homem, né? Então, se nós estamos vendo aqui no primeiro versículo que vai haver uma batalha, que vai haver uma guerra, e uma guerra contra o povo de Deus, contra Israel, é uma guerra espiritual. Parece que é uma guerra física, mas no mundo espiritual é uma guerra espiritual. Porque todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, está fazendo guerra contra nós também, na verdade. Né? Contra nós, contra a igreja, há uma batalha aqui. E essa batalha não é só física, ela é espiritual. E no primeiro versículo fala de Ben-Hadad, fala do exército que ele tinha, um exército muito poderoso, com mais de 120 mil soldados, que ele se juntou com 32 reis, sitiou Samaria, né? Sitiou ali Samaria, e agora Israel era o alvo de Ben-Hadad para destruir esse povo. Destruir o quê? Destruir o povo de Deus. Veio contra o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E Ben-Hadad, se você começar a ler sobre ele, diz que era um rei muito orgulhoso. O nome dele significa filho da tempestade. E olhando as características desse rei, é um tipo de Satanás. É uma figura de Satanás, aquele que se levanta para destruir o povo de Deus, que vem para roubar, para matar e para destruir. Ele é um tipo, assim como Faraó, era um tipo de Satanás oprimindo o povo que saiu do Egito. Ben-Hadad é um tipo de Satanás aqui para oprimir o povo de Deus. É uma figura. E ele pega e manda um recadinho para Acabe. Ele fala assim para Acabe aqui. Diz Ben-Hadad, no 3, a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Que homem que fica bom da cabeça quando recebe essa mensagem? Ele está tirando tudo. Teus filhos são meus, tuas mulheres são minhas, porque antes eles tinham mais que uma mulher e tinha muitos filhos. Ele mandou essa mensagem. E Acabe ficou desesperado. O que respondeu para ele? 4, respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua vontade, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo que eu tenho é teu. Eita, nós, hein? Esse homem, esse rei, fez um acordo com o inimigo. Ele abriu uma concessão ali para o inimigo, para pegar tudo que era dele. Você não vê Acabe tirando um tempo de oração, Acabe procurando um profeta, Acabe procurando os seus conselheiros, nada. Não, eu dou tudo que eu tenho, pode levar tudo. Perdendo tudo que Deus tinha dado, fazendo acordos. Por causa de uma pressão e consentindo em tudo que aquele demônio, o Ben-Hadad, queria. E nesse contexto eu quero falar o primeiro ponto da minha pregação para você. Nunca faça acordos, nunca ceda as tuas coisas ao inimigo. Porque ele vem sutilmente. Ele vem tirar coisas nossas. E muitas vezes, por causa de ansiedade, de medo, de pressão, nós cedemos coisas nossas.
Nós, às vezes, desistimos de um filho, desistimos de um trabalho, coisas minhas também, santidade, tudo mais. O diabo, ele vai tirando, ele vai comendo pelas beiradas. E por estar sempre apressado, ansioso e outra coisa, eu vou deixando o inimigo se infiltrar. Mas tem uma outra coisa aqui. Ele pediu a primeira coisa. Ele pediu as mulheres, ouro, os filhos. Acabe aceitou tudo, tá? Dou tudo, vai, leva embora. Mas ele não se contentou, porque no versículo 5 fala assim, ó. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissesse, tem de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. E no 6 fala assim, eles vão esquadrinhar a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Abriu uma porta para o inimigo. Ele veio de novo. Agora eu não quero só a mulher, os filhos, riqueza. Agora eu vou entrar na tua casa e vou tirar tudo aquilo que é aprazível aos teus olhos. Aquilo que você gosta, aquilo que é bonito, aquilo que tem valor, nós vamos levar tudo. Mas aconteceu algo aqui. Na primeira vez, Acabe não orou, não reclamou, não fez nada. Mas agora ele assustou com essa segunda proposta. E agora o que ele fez? Ele chamou os seus anciãos, ele chamou os seus oficiais, e eles falaram para ele, no versículo 8, diz assim, todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvido, nem o consintas. Você não pode deixar ele mexer nas suas coisas. Você não pode deixar esses demônios, essas entidades malignas que tinha ali em Samaria, entrar na tua casa e roubar o que é seu. Queridos, ele quer acabar com a família, e nós temos visto isso feio nesse mundo. O que está acontecendo na atualidade. Famílias desestruturadas, filhos desobedecendo aos pais, sendo desobedientes, com tantas coisas que eu nem vou citar aqui. O inimigo está conseguindo fazer isso. Quanto mais a porta se abre, mais ele entra. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Será que se Acabe tivesse resistido ao diabo ali, ele não teria ido embora? Mas Acabe, ele tinha umas culpas com ele. Ele era um rei muito criticado, ele fazia muita coisa errada. Então, quando nós temos culpa de algo, quando nós temos pecados, quando nós fazemos acordo com o inimigo, muitas vezes a gente fica quieta diante de uma investida dele e fazemos acordos. Olha, é só esse pouquinho, é só esse dinheirinho, né? É só isso. Fazemos acordo, mas aí ele vem, ele investe novamente. Então, não faça parcerias, não abra brechas. Ele está rodeando como o leão que ruge, procurando presas para tragar. Por isso que 1 Pedro 5,8 fala assim, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando. Se ele procura, você acha que tem ou não? Tem aqueles que não, mas tem aqueles que ele consegue. Ele está procurando, ele está rodeando, e onde ele vê
coisas erradas, acordos. Ele vai em cima, porque é isso que alimenta ele. E ele vem, ele rouba a nossa fé, ele vem para nos humilhar. Ele vem para tirar a alegria de servir ao Senhor. Ele vem, ele rouba o seu tempo. Eu nunca vi tanta gente sem tempo como está hoje. Ai, não dá tempo, não tem tempo. Não tem tempo de sentar com a família na mesa, fazer uma refeição juntos, olhar no olho do filho, conversar. Não tem mais tempo. Um vai para a televisão, o outro pega o celular. E tudo isso eu estou fazendo acordo com o inimigo. Às vezes a gente pensa que é só coisas grandes, pecado cabeludo, coisas que acontecem. O inimigo age nas pequenas coisas e vai desgastando. Aí não tem mais horário para ler a Bíblia. Não tem mais horário para orar. Aí lembra, meu Deus, onde está minha Bíblia para ir na igreja hoje? Hoje é quinta-feira. Aquele tempo que nós temos que ter a sós com Deus, que é o que vai me alimentar, que é o que vai me ajudar. Nós precisamos, nesse tempo de luta espiritual, de batalha espiritual, estarmos firmes como cristãos, porque nós somos comparados a um exército do Senhor nessa terra. Nessa terra, nós somos luz. E onde eu entrar, as trevas têm que sair. Eu não tenho que ter medo lá no meu emprego. Ai, tem uma macumbeira lá. Eu já falava, glória a Deus, é essa que eu quero. Ai, tem um trabalho. Se você tiver em santidade, em oração, em comunhão com o Senhor, isso não vai te tocar em nada. Querido, sem oração, sem comunhão com Deus, sem santidade, nós somos uma presa fácil para o inimigo. Acabe foi, por ele ser assim. Bom, mas hoje o Senhor está nos falando, não dê permissão ao inimigo, porque ele nunca vai se contentar. Ben-Hadad mandou a segunda mensagem para ele. No versículo 10, Ben-Hadad mandou outra mensagem para ele. Foi uma outra ameaça. Aí Acabe falou para ele, olha, não conta com essa vitória antes do tempo, não. Você ainda não ganhou essa guerra. Mas no versículo 13, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus está com os olhos fitos em seus filhos, mesmo que às vezes a gente está se sentindo fraco, está meio afastado de Deus, Deus está olhando para nós. E que o Senhor fez aqui, enviou um profeta no versículo 13. Eis que um profeta que chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberá que eu sou o Senhor. Porque aí Ben-Hadad se levantou como um exército para lutar contra Samaria. Mas o exército de Israel era muito menor, tinha acho que 7.000 soldados, o outro tinha 120. Começou a mandar ameaças. E, querido, muitas vezes nós não estamos firmes. A gente fala, ai meu Deus, estou tão abalado, né? Muitas vezes estamos cansados. Muitas vezes vem para a igreja cansado, desanimado. Acontece coisas antes de sair de casa, dificuldades. Mas hoje você está aqui porque Deus te atraiu, trouxe você
até aqui e ele está com os olhos voltados para você. E o que você veio receber aqui nessa noite, você vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não sabemos o que você está passando, mas Deus sabe. E é interessante que depois que o profeta falou com ele que ele ia vencer a guerra, olha Acabe, gente, no 14, perguntou a Acabe, mas por quem? Como que vai ganhar a guerra? Por quem? Aí o profeta respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias, e disse, e aí Acabe disse, quem começará a peleja? Você. Quem vai começar a guerra? Deus já tinha falado, já tinha palavra, já tinha promessa, e ele ainda estava com dúvida. Mas como que nós vamos começar? Quem vai começar essa guerra? O profeta fala para ele, é você que vai lutar essa guerra, Acabe. Larga de ser frouxo, larga de ser mole. Se o primeiro ponto que eu falei para vocês é não faça acordos com o inimigo, o segundo é Deus fará a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Fique na dependência do Senhor, mas faça a tua parte. Faça a tua parte. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Querida, a desobediência traz tanta consequência. Eu sou, acho que a mais velha de vocês aqui hoje. E com a experiência que eu tenho, a desobediência traz muitas consequências para as nossas vidas. E os pais fazem coisas que vai atingindo os filhos. Filhos cheios de problema. Porque é geracional, vai de uma geração para outra. O pecado traz consequência dentro de casa. O acordo com o inimigo traz consequências dentro da nossa casa. Então, se Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Mas, pastora, como que eu vou fazer a minha parte? Eu estou numa batalha espiritual. Oração. Já vou dar a licinha para você aqui. Quanto tempo, eu não vou perguntar, tá? Quanto tempo você não jejua? Por uma causa que você quer uma resposta. Quanto tempo você não tira um tempo de oração por aquela causa que você precisa ver resolvida? Andar em santidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu saio fora da vontade de Deus, quem está tomando conta de mim não é o Senhor. Quem está comandando a minha vida, ele não vai poder, o diabo não vai entrar dentro de mim, mas ele vai comandar a minha vida. Como eu posso, como santuário de Deus, ficar enchendo de coisa suja, olhando, falando, fazendo falcatrua com dinheiro, falcatrua com uma coisa, falcatrua com a outra, com mentiras. Isso tudo é acordo com o inimigo. Tenho certeza que se Acabe tivesse em santidade, ele não teria medo desse rei. Ele lutaria com autoridade, porque o que nos dá autoridade é andar em santidade. É isso, não tem segredo nenhum. Quem começa a batalha? Você. Sabe, nós queremos que os outros guerreiem as nossas lutas. Está numa luta ali, porque fez acordo com o inimigo. Aí fica desesperado. Mas quem vai lutar? O profeta falou, você.
Foi você que fez acordo com o inimigo, abrindo a tua casa, entregando a tua mulher, os teus filhos e os teus bens. Então é você que vai lutar. É fácil passar as nossas lutas, as nossas guerras para os outros, sendo que fui eu que errei. Então, qual a minha atitude? Oração, jejum, fazer a minha parte. Sabe, nós recebemos muitas palavras proféticas. Não recebemos? Vem profetas. No primeiro dia do ano, nós recebemos palavras para esse ano. Aí eu fico, mas nada acontece na minha vida, nada se cumpre. Mas eu tenho feito a minha parte. Muitas coisas não acontecem porque eu não faço a minha parte. Será que eu tenho cumprido com os propósitos de Deus? Será que eu tenho me empenhado? Precisamos pensar nisso, irmãos. Eu não sou brava, não, viu? Tem um comentário na igreja que eu sou muito brava. Eu repreendo em nome de Jesus quem falou isso. Sou brava, não. Estou ministrando. Mas, olha, continuou. E o povo de Israel ganhou a guerra. Porque Deus tinha falado que eles iam ganhar. Não era por merecimento de Acabe, mas Deus tinha uma promessa sobre eles e sobre esse povo. E no versículo 22... No 22, chega de novo o profeta. Eu amo isso, né? Então o profeta se chegou ao rei de Israel e disse: vai, ser forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano esse rei subirá contra você novamente. Vai, ser forte, considera o que você tem que fazer. Queridos, o inimigo não desiste de nós. Enquanto estivermos aqui nessa terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus, esperando chegar ser arrebatado ou se morrer e ir para o céu, ele não vai desistir de nós. Se fortaleça cada dia. E muitas vezes, ele vem com investidas piores. Veio a primeira vez, vai vir a segunda, mas eu vou estar forte, eu vou me preparar. Ser forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano subirá, e aí, esses reis, tanto um exército como o outro, se prepararam. Aí Ben-Hadad falou assim, eles ganharam, porque nós lutamos num monte, nós lutamos num lugar alto, nós lutamos num lugar de visão. Se a gente pegar eles no vale, que é um lugar baixo, eles vão perder. Eles vão perder. Mas nós sabemos que Deus é Deus de vales e é Deus também de montes. Montes é lugar de sequidão. E eu quero perguntar para você nessa noite, você está passando por um vale? Lugar de sequidão. Necessidade de várias coisas, às vezes não somente financeira. O inimigo, ele vai voltar. Quando Jesus foi impelido ao deserto, lá em Lucas 4, Satanás veio e fez todo tipo de oferta para Jesus ali. Jesus estava com fome, estava com sede, estava de jejum. E no final, quando Jesus manda ele embora, tem algo escrito assim, que ele voltaria no tempo oportuno. Se ele fez isso com Jesus, ele vai fazer com todos aqueles que professam o Senhor como o único Senhor e Salvador. E sempre ele vem com uma nova
estratégia. Você já falou assim, estou passando por um vale? Eu já ouvi muito isso. Irmão, estou passando por um vale, viu? Quem lutou no vale contra Golias? Davi. E ganhou. Ai, meu Deus. Lugar baixo, lugar de sequidão, lugar de necessidade, muitas vezes. O Salmo 84 diz assim, não precisa abrir, ele vai passar aqui para mim. Versículos 5, 6 e 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Está na sequidão? A promessa para aqueles que estão passando pelo vale árido é que o Senhor tem água fresca, tem água corrente. É só me colocar na presença dEle. Depois no 7 fala, vão indo de força em força. O Senhor fortalece, o Senhor. O Salmo 23 diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A gente lê os salmos ou lê a Bíblia, né? E a gente esquece às vezes. Está no vale, Senhor, a tua palavra, ainda que eu passe por esse vale, não temerei, não terei medo. Será que tem pessoas aqui nessa noite que está no vale? Não vou pedir para levantar a mão. Sabe por que você está no vale? Porque você fez acordo com o inimigo. E não está vendo saída. Fez acordo com o inimigo e não está vendo saída. Porque ele continua cobrando. Você chegou aqui inquieto hoje? Tem problemas sérios para resolver aí nos próximos dias? Hoje nós vamos orar. E você vai ver a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai cuidar. No versículo 29 e 30, eu estou correndo um pouquinho, porque 29, fala que eles feriram num só dia, os sírios, né? 100.000 homens. E depois 27.000 estavam passando perto do muro, um muro caiu, matou todos eles. Então, eles ganharam a primeira batalha e ganharam a segunda batalha. Na primeira batalha, Ben-Hadad saiu só com o cavalo, foi embora. Na segunda batalha, ele ficou sem nada. Mas ele não desistiu, ele não desistiu. Ele voltou. E ele voltou aqui no capítulo 32, desde o 31. 31 diz assim, então lhe disseram os seus servos, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os ombros e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo, Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Você está acompanhando aí? Versículo 32, final do... Ele chamou quem de irmão? Aquele que estava querendo matar ele. Aquele que esteve lutando com ele, com um exército enorme. E que viu a vitória do povo de Israel. E ele voltou. E Ben-Hadad, no 34, fez uma aliança com ele. Olha o que ele falou para Acabe.
eu vou devolver para você todos os bens que o meu pai tirou do teu pai. E os dois fizeram uma aliança. Diz no final do versículo, e eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Não é de pensar isso? Queridos, Deus, Ele cancela acordos que nós fazemos com o inimigo. Porque muitas vezes fazemos na pressa, fazemos por sentimentos, fazemos também sabendo que é coisa errada. Mas o Senhor, quando eu me arrependo, eu me chego a Ele, Senhor, me perdoa, eu errei, eu vou corrigir, eu não vou fazer mais isso, o Senhor nos perdoa. O Deus dos vales é o Deus do vale, é o Deus dos montes. O Deus que te atraiu para vir aqui nessa noite é o Deus de vales e o Deus dos montes. Se tem alguém te acusando, se tem alguém fazendo coisas contra você, clame ao Senhor, pega as promessas dele para você e declara. Deus é Deus dos lugares bons, lugares de visão, até situação financeira boa, mas tem guerras também. E no vale também tem guerras. Cuidado com os acordos, com aquilo que eu abro, achando que não é. Não está muito errado, não. Namoro impuro. Agora eu vou começar. Jovens desobedientes aos pais. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Vai haver choro e tristeza. Vai haver choro e tristeza. Homens, assumam o seu lugar de sacerdote do lar. Quantas mulheres cansadas que vivem, assumam o seu lugar de sacerdote. Mulheres, tomem o seu lugar de ajudadora idônea, não de Jezabel, cabeça mandando. Família do Senhor. Família do Senhor. Nós, como igreja, não só nossa, nós, como igreja no mundo todo, eu creio que o que vai quebrar esses levantes contra a igreja é a santidade da igreja. É aquilo que a igreja vai ser. Pode estar num lugar de gente que fala piada, de gente que rouba, de gente que faz tramóia, numa faculdade cheia de pecado, numa escola cheia de pecado, mas vai dizer, eu sou luz. E Satanás não vai vir fazer acordo comigo. Eu sou luz do Senhor, eu sou sal, eu vou fazer diferença nessa terra. É isso que precisa acontecer. Bom, a primeira batalha eles ganharam, Ben-Hadad só ficou com o cavalo, foi embora com o cavalo. Na batalha do monte, Ben-Hadad escapou e fugiu a pé. E aqui eu quero entrar numa coisinha aqui, que eu quero falar com vocês. Está chegando uma festa aí, não está? Todo mundo sabe da festa da abóbora? É uma das festas, se não for a pior, mais maligna que existe. Eles vêm bonitinho, né? Dá um docinho, dá uma balinha, pega a criança, dá isso, dá aquilo. Nós precisamos ensinar as crianças para não pegar, que isso é um espírito de morte. Lá no condomínio que eu moro já está as árvores cheias de teia, cheia de caveira horrorosa, aqueles bonecos pendurados. Eu estava ouvindo um satanista falar que se na sua rua tem isso, no seu condomínio tem isso, no seu prédio tem isso, você precisa orar na tua casa, orar com os teus filhos, ungir as portas da tua casa e se guardar disso.
É uma festa de morte, cultua os mortos, e nós somos luz, por isso que eu lembrei de falar isso aqui. Parece inocente. Se o dia que for tiver festa, se você não puder mandar teu filho, não manda teu filho. Explica para ele, fala, não chupa balinha, não pega nada. Não pega nada. É demoníaco. É fazer acordo com o inimigo. Depois as coisas começam a não andar bem e a gente não sabe o que é. É algo das trevas. E o último ponto que eu quero falar para você é: não despreze as oportunidades que Deus dá. Pode ser a última. No capítulo 42, ele fez aliança com o rei, e no capítulo 42, voltou o homem de Deus, voltou o profeta e disse assim para ele, e disse-lhe assim: diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da tua vida, e o teu povo em lugar do teu povo. Foi-se o rei de Israel, Acabe, para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Olha que homem ímpio. Nunca você vê ele orar nesse capítulo, procurar Deus. Ainda quando o profeta fala, falando que ele fez de novo aliança com esse demônio, com esse rei, ele ficou emburrado. Provérbios 24:10 diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, será fraca. Guerreiros do Senhor, se levantem contra todo acordo, contra toda artimanha do inimigo. A autoridade está sobre nós. O Senhor já deu isso para nós, o Senhor já deu isso para a igreja. E sabe o que aconteceu? 3 anos depois, Acabe morreu. Perdeu a vida contra os sírios. E eu comecei a pesquisar, parece que era Ben Nadab que estava ali na luta com ele. O corpo dele foi colocado numa carroça, né, no carro daquela época, eles falam carro não, e foi levado para Samaria, e esse carro foi para lavar perto do rio. E o sangue dele, o sangue que estava na carroça escorreu, e era o lugar onde as prostitutas se lavavam. E onde os cachorros vieram e lamberam o sangue desse rei. Olha o fim desse homem. Um rei que Deus escolheu, um rei que sabia quem era o Deus de Israel, mas era desobediente. Desobediente, não honrava ao Senhor. Esse rei morreu fisicamente, morreu mesmo. Nós, fazendo acordos com o inimigo e desobedecendo ao Senhor, nós morremos espiritualmente. Nós vamos ficando fracos, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia. E isso vai virando um monte de coisa, vai gerando um monte de coisa. Não oro mais, não me santifico mais. Faço um acordo aqui, um acordo ali. Vou me esfriando na fé. Quando Jesus morreu para mim, o Espírito Santo habita dentro de mim. E se eu chegar diante do Senhor, o Senhor me perdoa, Ele me perdoa. Só que eu não posso voltar como Acabe, fazer alianças de novo, fazer concessões de novo. Ninguém vai perguntar para mim como Acabe morreu? Ah, meu Deus, vamos lá. Alguém quer saber? Houve uma outra guerra, uma outra batalha. Ele foi disfarçado de soldado. Porque ele falou assim, se eu for vestido de rei, é capaz deles me matarem.
E ele estava lá lutando. De repente, um arqueiro, que estava lá, lançou uma flecha, não para ele, aleatório. A flecha entrou numa brecha da armadura dele. E ele morreu. Entendeu? Como que está a nossa armadura? Porque o inimigo joga setas em cima de nós. Esse rei, ele estava lá, escondido, porque ele tinha medo de morrer. Não, nem vou vestido do rei, porque vão me matar. Se vestiu de soldado. Veio essa flecha, bem no lugar onde a armadura dele. Pois você pode ler, tudo que eu estou falando está aqui, tá? Pode ler. E ele morreu. Morreu desse jeito. Então, queridos, olha, primeira coisa que eu falei para vocês, nunca faça acordos, concessões com o inimigo, seja no que for, na tua área financeira, na tua família, com os teus filhos. Filho é presente de Deus, pensa nisso, quem tem filhos. E muitas vezes não tem nem tempo de conversar com ele, de orientar ele. Deus vai cobrar isso de nós. Nunca faça concessões com o inimigo. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Imagina se Deus me chamou para passear num parque cheio de passarinho, de flores. Imagina que maçante que ia ser. Não, ele nos quer guerreiros, que nos levante como guerreiro, repreende esse demônio, faz e liberta pessoas de cativeiros e vai quebrando correntes e vai quebrando, por exemplo, na sala de cura. Vem gente de toda religião e nós, o Senhor nos usa com autoridade, independente de nós, o Senhor nos usa. O Senhor nos usa. Ouvir e obedecer a palavra de Deus, essa é a nossa garantia. Ai, pastora, mas eu nunca vou pecar? Não, e agora? Não, o Senhor fala que nós passaríamos, sim, por aflições. Não, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos limpa de toda imundícia. E não despreze, não rejeite a oportunidade que Deus nos dá. Não rejeite a oportunidade que Deus nos dá. Deus sempre dá uma oportunidade, porque Ele me ama, os olhos deles estão fitos em mim, eu sou filha amada do Senhor, Ele morreu por mim na cruz. Não há pecado que o Senhor não perdoe quando eu me arrependo. Tem essa palavrinha, arrependimento. Eu errei, eu vou me arrepender e eu vou voltar para o lugar que eu estava, a presença de Deus. A presença de Deus, arrependimento. Davi sabia disso e falar coração contrito diante do Senhor. Amém, queridos? Feche os olhos agora. Fecha seus olhos. Deixa eu falar uma coisa. Olha, Acabe, ele achou que ele estava disfarçado lá no meio da guerra. Mas Deus estava vendo ele. Ele estava com roupa de soldado e ele era um rei. Ele achou que ninguém ia achar ele lá. Mas Deus sabia que ele estava lá. E não vou falar para vocês que foi permissão de Deus que esse homem morreu. Não estou falando isso. Mas será que esse homem tinha mudado o coração dele? Tinha se arrependido? Será que ele ia mudar o comportamento dele? E assim é. Muitas vezes,
nós não andamos, os pastores, sei lá, a gente não anda junto, né, Marcelo, com cada um. Você, jovem, mas está lá no quarto fazendo o quê? Onde seus olhos estão olhando? O que a boca está declarando? Deus está olhando. Amém? Pode fechar teus olhos agora. Quanto mais o inimigo nos ataca, mais a misericórdia de Deus vem sobre nós. O Senhor é fiel em todos os seus caminhos. Por isso, fala para o Senhor agora, fala, Senhor, eu quero me fortalecer no Senhor cada vez mais. Se você fez algum acordo com o inimigo, se você abriu alguma porta que deu legalidade, alguma concessão com o inimigo, fala com o Senhor agora. Fala, Senhor, eu errei nessa área, eu estou errando nessa área. Senhor, me ajuda, eu quero sair disso nessa noite. O Senhor está chamando pessoas nessa noite para quebrar acordos que foram feitos com o inimigo. Seja na área pessoal, emocional, financeira, casamento, filhos. O Senhor está quebrando nessa noite. O Senhor está libertando pessoas disso nessa noite. O Senhor está quebrando grilhões nessa noite. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. O Senhor nos chama de sacerdote do Senhor. Sacerdote do Senhor. Serebalachore alamala, shire alamala, shure alamaia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu queria que você se colocasse em pé agora. E você vai repetir uma oração comigo. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Eu quebro e cancelo todos os acordos, toda a legalidade que eu dei para o inimigo. Eu cancelo no mundo espiritual toda maldição que veio de outras gerações e que está se repetindo na minha vida. Eu cancelo agora, eu declaro quebrado e cancelado, em nome de Jesus. Eu não aceito mais nenhuma influência maligna na minha casa, nos meus bens, nos meus filhos, não, nas minhas mulheres. Eu não aceito mais. Fala assim, toda vez que eu pequei e desobedeci a Deus, em relação à minha vida, em relação à minha família, aos meus bens, meus filhos, eu peço perdão agora para o Senhor, quando eu abri mão daquilo que o Senhor me deu, e eu deixei embora. Me perdoa, Senhor. Eu cancelo agora. Eu quebro esses grilhões do passado. Eu declaro agora, em nome de Jesus, cigarro, droga, eu renuncio agora em nome de Jesus. Eu cancelo acordos agora. Demônios estão acabados, esses acordos agora, em nome de Jesus. Eu entrego toda a minha ansiedade, eu entrego ao Senhor, e eu descanso no Senhor. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes não confiar em Ti. Eu quero cada vez mais me santificar para o Senhor, ter comunhão com o Senhor, em nome de Jesus.
Amém, queridos. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu senti pesos caindo no chão. Pesos de pessoas que estavam carregando pesos caindo no chão. Não pega mais para vocês. Quem leva isso é o Senhor. Amém, queridos? Eu vou orar com vocês, pois quem precisar de oração em relação à palavra, pode vir aqui na frente, os profetas vão estar ali também. Levanta a tua mão assim. Fala, Senhor Jesus, obrigada por essa noite. Obrigada pelo teu amor. Obrigado porque os teus olhos estão fitos em mim. Visita a minha casa, Senhor. Visita agora, envia seus anjos lá na minha casa. Tira toda a confusão. Tira todo o palavrão. Tira toda a raiva. Tira toda a ira. Tira rancor da minha casa, Pai. Que a minha casa seja um lugar da habitação do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo teus filhos nessa noite. Eu peço que o Senhor os leve para casa em paz, guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Que eles tenham um final de semana, Senhor, abençoados. Abra o entendimento, abra a mente para ter um entendimento do que o Senhor vai fazer, Pai. Do que o Senhor vai fazer. Leva-os em paz, dá uma noite de sono, de tranquilidade. Pai, guarda a casa deles, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.